Graça e paz. Todos me ouvem bem? Amém? Boa noite, amada igreja. Boa noite, irmãos que estão nos assistindo. Eu convido a igreja a estar abrindo a palavra em Marcos, capítulo 1, versículo 38 e 39. E também, depois de nós lermos, vamos abrir em Lucas 8, 1. E o tema da mensagem de hoje é: o que estamos fazendo com missões? Amém? Vou estar lendo então. Marcos 1, versículo 38 e 39. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. E agora nós vamos abrir lá em Lucas 8, 1. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Amém? Vamos estar orando mais uma vez? Senhor, meu Deus amado, Pai querido, ó Deus, quero colocar minha vida nas tuas mãos, Pai. Eu sei que o Senhor olha para mim com amor, com misericórdia, porque eu sou pecadora, eu sou falha, eu deixo a desejar, Senhor, contigo, mas estou aqui diante de Ti humildemente, Pai, pedindo perdão pelas minhas falhas, meus pecados, pedindo, Senhor, que a minha boca se cale e que teu Espírito fale, Pai, por mim. Em nome de Jesus, Deus, que assim como o Senhor falou ao meu coração, exortou ao meu coração, me deu, Senhor, edificação através dessa palavra, que também possa, Deus, falar ao coração dos meus irmãos, aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir essa mensagem que estará gravada, em nome de Jesus, Pai. Que o mover do Espírito Santo esteja esta noite agindo, Pai, sobre os nossos corações, começando pelo meu. Em nome de Jesus, Pai, nós louvamos, Senhor, por ter a liberdade de estarmos, ó Deus, lendo a tua palavra, estarmos aqui reunidos como igreja, cada um nas suas casas, Senhor, mas ouvindo, Deus, a tua palavra em um só Espírito. Muito obrigada, Senhor. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da mensagem é o que estamos fazendo com missões. E a Bíblia, temos missionários lá no Antigo Testamento, e um dos exemplos é Abraão, né? Quando Deus diz, né, para ele sair, largar sua parentela, né, a casa de seu pai, e a terra que ele ia lhe mostrar, né? E Abraão, então, peregrinou, e assim ele foi como um missionário, né? Caminhando, fazendo o que Deus ordenava, e as pessoas, o povo via, né, Deus sobre a vida dele. E também temos os missionários no Novo Testamento,
que temos os apóstolos, né, que caminhavam com Jesus. Tínhamos também Paulo, um grande missionário, Tito, Timóteo, enfim, entre outros, né? E esses missionários que eu citei, né, os apóstolos, Paulo, eles tiveram, né, um excelente e perfeito missionário, e eles aprenderam a amar, a viver e a fazer missões. E esse missionário é o nosso Senhor Jesus Cristo, com a qual eles caminharam. E Jesus, ele foi preparado pelo Pai, porque missões, ela nasceu no coração de Deus. E Jesus, ele foi preparado pelo Pai para fazer a sua missão. E Jesus, ele pregou a mensagem do Evangelho, ele pregou o amor, a compaixão, a graça, a fé, o preço do pecado, o arrependimento, a condenação, a libertação, a salvação, a cura e o caminho para a vida eterna. Isso que Jesus foi preparado pelo Pai para fazer, né? Para que hoje nós aqui pudéssemos estar falando de missões, que hoje nós pudéssemos, de uma maneira ou de outra, procurar fazer com que nós, como igreja, compreendemos que missões é importante, que missões veio do coração de Deus, que Jesus, ele pregou, ele fez missões. E em Marcos, como nós lemos, 1:38, nós vemos que Jesus, ele estava focado na missão, na sua missão, tanto é que ele fala, né, que foi para isso, né, pois para isso que eu vim, que ele queria sair a pregar, né, no povoado, nos lugares, nos povos vizinhos, e para pregar a palavra de Deus. E pois ele sabia o que ele tinha que fazer, né, ele estava focado. E além de tudo isso, de pregar a mensagem, a palavra de Deus, ele ainda curava. E Jesus Cristo e seus apóstolos, eles caminhavam dias, semanas, meses, para chegar a um povoado, a uma cidade vizinha. Era uma jornada de pregação, mas mesmo ele sendo filho de Deus, poderia ter sido uma jornada fácil, mas não foi. Não foi uma jornada fácil. E mesmo assim Jesus fazia. E Jesus, ele caminhou debaixo do sol. Ele não tinha e não teve muitas vezes aonde reclinar sua cabeça para repousar, mas ele permaneceu firme. Ele permaneceu firme na sua missão, focado, alinhado. Ele sabia o que tinha que fazer. E muitas vezes a gente está perdendo o foco do que Deus nos chamou para fazer. É tão fácil nos distrairmos com as pequenas coisas e perdemos o foco daquilo que Deus nos chamou. E eles não tinham carro, nem ônibus, nem bicicleta, né? Eles não tinham meio de transporte algum. A Bíblia ainda cita de barcos, né? Que fazia a travessia de uma margem para outra. Mas meios de transporte que nós temos hoje, eles não tinham. Eles tinham poucas condições. Mas eles não deixavam de pregar a palavra. Eles não deixavam de pregar. E eu fico imaginando, assim, né, quando tu começa a ler, eles caminhando longe, sol, porque era uma região quente, né? Mas eu imagino também a alegria, aquela alegria contagiante de estarem fazendo, os apóstolos estarem caminhando, aprendendo com o seu mestre, né? A alegria de poder chegar num povoado e ouvir Jesus falar da palavra de Deus, né? E eles não tinham nada que pudesse ajudar a levá-los
né, aonde eles iam, sem ter que usar somente as próprias pernas para caminhar e chegar. E hoje, como é que nós estamos fazendo missões? Nós temos meios de transporte, recursos, ônibus, temos bicicleta. Eu, particularmente, não sei andar de bicicleta. Temos, né, carro, quem tem. Temos até o Uber, que tu chama, te pega na porta de casa e te larga onde tu quer, né? E nós temos todas essas coisas. E nós temos focado em missões, com todos esses recursos. Nós estamos em meio a uma pandemia, né? E que a igreja está, né? Algumas, outras não, por prudência também, fechada, com as portas fechadas, mas nós estamos aqui. Na telinha, vocês me ouvindo, me assistindo, assim como os que estão em casa, assistindo pelo YouTube, né? Mas nós temos essa benção que é a tecnologia de poder dar continuidade, né? A ouvir a pregação da palavra, a louvar, até aquela nossa comunhão depois que acaba, né? Ali a parte do YouTube, a gente fica ali na sala, né? Aquela comunhão, não dá para abraçar, não dá, mas pelo menos a gente mata a saudade, conversa um pouquinho, né? Quando o irmão Rodrigo não corta. Mas é gostoso, é bom, é maravilhoso, é minutinhos, mas são minutinhos eternos, porque a igreja ela não é as paredes, ela não é as cadeiras lá dentro, não é. A igreja somos nós. Se as portas da igreja fecharem, nós somos igreja. Nós temos nossos lares e nós nos reunimos, né? Sem a pandemia, era PGM, era encontro de homens, adolescente, a gente se reunia, não era só na igreja. A igreja é cada um de nós somos igreja. E aí, então, né, com a função dessa pandemia, a mídia, né? Eu aprendi muita coisa, né? Essa pandemia, mexer em celular, a mídia. E então, a gente tem aplicativos, né? Tem o WhatsApp, tu pode ligar, fazer chamada de vídeo, tu pode orar, tem os PGMs que a gente faz pelo Jitsmeet, pelo WhatsApp, tem estudo bíblico que a gente faz pela sala do Zoom, tem o YouTube, né, que quem está conhecendo a Igreja Batista de Tramandaí, né, quem está apreciando a palavra do Senhor, né, temos as reuniões MCM, tudo isso não parou, tudo isso continuou, né, através da mídia, mas nós não deixamos de fazer. Né? Nós não deixamos de fazer, de cultuar o Senhor. Nós também não deixamos de estar buscando, né, pessoas para que venham a conhecer a Cristo. Como no YouTube, pode ter os nossos convidados, nossos RDs, né? Que Deus abençoe a quem está nos assistindo, né? Então, assim, não tem como a igreja ter ficado parada, não teve como deixar de fazer missões. Estamos no meio de uma campanha e estamos usando a mídia, né? Então, a gente, muitas vezes, a gente não busca o crescimento, não busca a continuar a caminhada se nós não queremos, né? Às vezes é complicado, tem pessoas que é difícil nessa questão, né, da tecnologia, mas sempre tem alguém que possa ajudar, né? E muitas maneiras também nós temos, através de tudo isso que nós temos pela mídia, pela tecnologia, nós temos muitas maneiras de levar as pessoas a conhecer a Cristo, né?
E às vezes, mas muitas vezes a gente não pega, né? Nosso telefone nem para dar um bom dia para nossos RDs, né? Eu falo, eu falo, tudo que eu falo sempre com o dedinho para mim, né? E muitas vezes a gente não manda nenhum bom dia para os RDs, um versículo, uma mensagem, para os nossos familiares, né? Que não se converteram ainda. E muitas vezes nós não compartilhamos nem o link, né? Do culto, o link de uma programação da igreja, não compartilhamos com os nossos RDs, porque às vezes nem a gente mesmo participa das programações da igreja. Como é que eu vou convidar meu RD, né? Então, são coisas que a gente tem que estar alerta, né? Começa sempre pela gente. E Deus teve uma maneira tão cuidadosa de falar ao meu coração sobre a questão da gente estar mais ligado em estar investindo nas pessoas, mesmo através da mídia, fazendo com que elas venham conhecer, né, a palavra de Deus. E é duro e é triste a gente perceber que nós estamos tão envolvidos com tantas coisas no dia a dia, atarefados, né? E a gente está deixando de lado o que é precioso para Deus. O que é precioso para Deus, aquele tempo com Ele, aquele tempo de poder falar do amor dele. Né? Estamos muitas vezes sendo as marcas, né? E deixando de ser Maria, deixando de estar nos pés de Jesus. Né? A gente fica tão atarefada, isso e aquilo, e vai ficando para depois, e Jesus está ali te esperando, né? E a Marta não larga os afazeres, não larga, né, as coisas para estar aos pés ali, ouvindo a palavra, crescendo. E muitas vezes nós estamos deixando de seguir e viver Mateus 6,33. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus estava falando, né? Por que andavam ansiosos, né? Por que estavam se preocupando com o que comer, com o que beber, né? E aí ele diz que busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E a gente não é diferente, a gente está sempre no automático, e muitas vezes a gente está sempre correndo e se ocupando com coisas que não precisamos estar nos ocupando. Coisas que estão tomando o nosso tempo. A gente muitas vezes não precisamos estar em busca de coisas que vão tomar mais tempo da gente. E às vezes estamos deixando de doar esse tempo para Deus, de doar esse tempo para falar do amor de Deus para um vizinho, né? Estamos em época de pandemia, mas nós temos os protocolos a ser seguidos. Máscara, álcool gel, distanciamento, né? Por que não falar, não pregar? Porque às vezes tu está lá ocupada apagando o fogo, né? O incêndio de coisas que tu não vai poder resolver, né? Coisas que é só Deus. E às vezes a gente tem tantas situações que a gente acha que vai resolver e depois a gente para pensar e como a gente perdeu tempo, né? Podendo ter feito algo mais edificante, né? E levar a palavra de Deus para alguém. E tudo na época de Jesus era mais difícil, e mesmo assim, missões, a proclamação do Evangelho era feita. Temos tanto, mas fazemos tão pouco.
E aí eu me lembrei do estudo de Atos, do pastor Samuel Moe, que ele falava, né? Eles tinham tão pouco e fizeram muito na igreja primitiva, né? E eles tinham muito pouco. Não tinham nem o que nós temos, nem a pontinha do minguinho que nós temos hoje. E fizeram tanto. A gente vê lá em Atos, né, 4:2, que fala, né, quando a parte de Pentecostes, que eles estavam, né, cheios do Espírito Santo. Eles tinham pouco, mas eles tinham o principal. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eles oravam, eles buscavam, eles testemunhavam Cristo na vida deles. E isso, né? E isso levava as pessoas a admirarem, a conquistarem a simpatia do povo. Essas atitudes deles de estarem caminhando, de os apóstolos estarem pregando, de Pedro estar lá fazendo discurso, e um dia, né, quase 3.000 pessoas, né, se converteram. E hoje nós temos tanto e fizemos tão pouco. Né? E eles levavam as pessoas ao arrependimento, a reconhecerem a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, através da palavra, através da pregação deles. E hoje nós temos tantas coisas que podemos fazer para ganhar almas para Jesus. Eu lendo, né, os textos e analisando, né, poxa, em um dia, quase 3.000 pessoas, né, Pedro começou a discursar e a falar de Cristo, né, e aquilo, sabe, aí tu te coloca lá naquela época, assim, parece uma coisa ardente dentro do coração, tu sente quando tu lê ali Pedro falando. Agora tu imagina as pessoas ouvindo, presente ali, né? Mas eles estavam pregando, né? E eles estavam cheios do Espírito Santo. E nós temos cuidado do Espírito Santo de Deus. Nós temos alimentado ele. Nós temos tido uma postura reta que não venha entristecê-lo. Estamos cheios do Espírito Santo de Deus, temos cuidado dele, temos orado por avivamento, por arrependimento das pessoas, pela conversão verdadeira das pessoas, dos nossos familiares. Temos testemunhado o que Cristo fez e está fazendo em nossas vidas. Estamos deixando a essência de Cristo por onde passamos? Pessoas estão morrendo sem realmente conhecer que existe, além de conhecer e entender que existe uma vida eterna. Onde haverá ruas de ouro, não haverá choro nem dor, onde passa um rio cujas águas são limpas. Muitas pessoas estão morrendo sem realmente entender que existe uma vida eterna. Quando nós conhecemos a Cristo, mas o verdadeiro, aquele que morreu por mim, por você, naquela cruz, pelos nossos pecados, o nosso Salvador, esse verdadeiro Cristo. O que estamos então fazendo com missões? Lucas 8:1, que nós lemos, que após aquele mais acima, né, que fala do episódio lá na casa do fariseu, daquela mulher que ungiu, né, os pés de Jesus com unguento. Após esse episódio,
né? Lucas relata que, além dos 12 apóstolos, tinham as mulheres que seguiam Jesus. E naquela época não é como hoje. Que a gente pode dar opinião, que a mulher está, né, no auge, né? Naquela época as mulheres não abriam a boca para nada, elas eram para, né, gerar filhos e fazer os afazeres, era isso. Mas Jesus não via elas assim. Jesus não via, Jesus admirava. Jesus dava a oportunidade delas estarem ali caminhando com ele. E essas mulheres, elas foram curadas, né? Curadas de enfermidades, de demônios, né? E elas começaram a seguir a Jesus Cristo como uma forma de gratidão e pelo amor que elas sentiam por Cristo. O amor fez com que elas seguissem a Jesus. Elas largaram, né, tudo, porque elas eram mulheres que tinham bens, como ele fala na Bíblia, né, que prestavam assistência com seus bens, e elas decidiram seguir a Jesus na proclamação do Evangelho. Assistiu às curas, né, e tudo isso que eles faziam, eles tinham as necessidades de comer, e entre outras. E elas, então, elas ajudavam com seus bens, né? Porque eram mulheres, né, que eram ricas. Algumas ali tinham uma vida bem estável, como a Joana, né, que era esposa de Cusa, que era procurador de Herodes, né? Certamente ela tinha tudo, né, luxo, talvez até morava no palácio, né, de Herodes, e ela abandonou tudo para seguir a Cristo e ajudar com os bens, né? Poderiam, né, nem simplesmente deixar como está. Jesus me curou, né? Glória a Deus. Vou ficar no meu conforto, né? Tá bom, tá ótimo. Mas não, elas colaboraram com missões, né? Elas colaboraram com Jesus na caminhada com ele, né? Para que Jesus pudesse levar o evangelho, fazer curas como ele fazia. E então a gente vê que, além dos bens que elas doaram, né, que elas davam assistência, elas também doaram o tempo delas, né, porque elas poderiam estar no conforto das suas casas, mas não, elas continuaram a caminhar com Cristo, proclamando o reino de Deus. E os bens delas eram investidos nessa obra missionária. E hoje, nos nossos dias atuais, infelizmente, nós estamos numa zona de conforto, né? A gente é humano, é carne, e a gente está numa zona de conforto, né? E abrir algo para Cristo, né, para muitos tem sido difícil. Assim como nós vemos na Bíblia, né, que elas abriram mão da sua cama quentinha, seus banhos lá com seus perfumes, seus óleos, de uma boa comida, né? Elas abriram mão disso tudo para seguir a Cristo, pelo amor a Cristo. E nós vivemos em tempos que fazer missões nos custa doar o nosso tempo para isso. Como eu falei, a gente ocupa o nosso tempo com muitas coisas e a gente acaba esquecendo de doar o nosso tempo para fazer missões na rua, na vizinhança, no trabalho, na fila, né?
E quando nós falamos em ofertar, em ajudar a obra missionária, é algo delicado, pois cada um sabe das suas finanças, né? E Deus sabe muito mais, porque Ele é dono de todas as coisas, e Ele, né, que nos dá tudo. E a nossa oferta, ela não pode ser do que nos sobra, né? Porque a gente vê que, não só aqui em Lucas, mas a gente vê lá no Novo Testamento, quando Paulo, né, pregava, tinha as igrejas que ofertavam, que ajudavam a caminhada missionária dele. E a gente vê que a igreja, né, se enviava ofertas para Paulo, para sua caminhada. E eu entendo assim que a gente sempre está na campanha, né, falando da oferta, para que Deus coloque no coração algo. Aí a gente vê que a oferta, quando a gente lê assim o texto, né, e vê que a oferta não pode ser só o que sobra, mas ela tem que ser além do que eu posso ofertar. A gente não pode ter aquele receio, né, de fazer ofertar com medo de faltar, porque Deus não deixa, não permite faltar. Ele é o dono do ouro e da prata, ele não precisa do nosso dinheiro, mas ele derrama, ele abre as comportas do céu e derrama as bênçãos sobre as nossas vidas. Quando nós estamos entendendo, né, que missões tem muitos projetos, muitos missionários que dependem da nossa oferta. Seja aquela moedinha que às vezes a gente acha que não vai ter valor, mas vai, com certeza. A moeda da viúva teve um valor enorme. Mas esse registro que consta, né, em Lucas 8:1, né, entre outros relatos da Bíblia, como eu falei também lá em Filipenses, Efésios e outras igrejas que colaboravam com a obra missionária de Paulo, a gente vê que esse relato, Jesus, ele nos deixou exemplo para nós, como crentes em Cristo. E para entendermos que fazer missões, anunciar o Evangelho do Reino de Deus, é necessário sim a oferta missionária. É necessário investir naqueles que Deus levantou para proclamar o Evangelho. Lá em Atos, vamos abrir em Atos 2, 42 ao 47. Atos 2, 42, 47. Como viviam os convertidos? Depois lá que Pedro fez aquele discurso, as pessoas se arrependeram, né? E foram salvos naquele dia quase 3.000 pessoas. Aí no 42 fala como a igreja, né? Como viviam os convertidos, a igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia
os que iam sendo salvos. Amém? Olha, né, meu irmão? Ele, quando diz que vendiam as suas propriedades, né? Não é isso que nós estamos querendo aqui colocar. Mas o que eu quero colocar, que eu trouxe esse texto, é que eles tinham temor, né? Em cada alma havia temor. Eles faziam aquilo, né? De estarem juntos, caminhando juntos, dividindo as coisas juntos, né? E aquilo ali era aquele testemunho deles, né? As pessoas iam simpatizando com tudo aquilo que eles faziam, iam se agregando, e Deus, como diz ali, né, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, eles pregavam, né? Eles tudo se dividiam juntos, oravam, né? E tudo com singeleza, tudo de coração. E a gente vê que, eu imagino, né, que lá naquela época, aquela alegria, eles não estavam dando a importância, né, do material, mas eles queriam era levar a mensagem de Cristo, fazer com que as pessoas entendessem, né, por que Cristo morreu, por que ele morreu naquela cruz, passou tudo que passou, para que nós nos arrependêssemos, né, e que nós, né, também continuássemos a pregar, a falar do amor de Cristo. E depois que Jesus subiu, né, aos céus, como está lá em Atos 2:9, a ascensão de Jesus, né, os apóstolos, eles deram a continuidade, a continuação à pregação do Evangelho. E eles viviam para isso. E Deus ia acrescentando dia a dia, né, os que iam sendo salvos. E missões continuou após Jesus, né, pelos apóstolos. E missões continua hoje, através da Igreja de Cristo Jesus, através da minha vida e da sua, porque nós somos a Igreja. O que estamos fazendo com missões? O que estamos fazendo para ajudar aqueles que estão lá em lugares onde a palavra de Deus é proibida, onde são perseguidos? A gente muitas vezes não chega ao nosso conhecimento, mas muitos morrem. Mas eles estão lá fazendo o que Deus chamou eles para fazer, cheios do Espírito Santo. E pregando a palavra, arriscando as suas vidas. E o que nós estamos fazendo por aqueles que estão perto de nós? Quando nós estamos em época de campanha, que a gente apresenta os projetos missionários, né? A gente realmente, né, ora. E não é só contribuir. É importante, ajuda a manter projetos, ajuda a manter os missionários, né, que estão lá em outros lugares que a Bíblia é proibida, né, mas estão lá. Mas e aqueles que estão perto? Nós estamos numa campanha de missões estaduais, nosso Rio Grande do Sul. Um estado que dizem, mas eu não aceito isso, que é um estado dificílimo da evangelização do evangelho, mas em nome de Jesus vai ser o estado mais convertido, de pessoas mais convertidas. Em nome de Jesus eu creio. E indo para o final, né? O que estamos fazendo com a missão que Jesus nos deixou? Que está lá em Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco todos os dias. Nós temos que fazer discípulos. Né? Se nós temos que já estão lá na China, lá na Coreia, que estão lá na África, nosso missionário família Carmona lá, em Suana. Nós temos outros e outros missionários de toda parte deste mundo, né? Mas nós estamos aqui. Eu estou aqui no meu bairro, na Harmonia, né? Mas nós estamos aqui. Nós temos que fazer aonde nossos pés alcançam. Missões é isso. Fazer missões aonde nossos pés alcançam, enquanto Deus não nos chamar de repente para um lugar mais distante. Porque os planos de Deus, Ele é quem sabe, e são bem maiores que os nossos. Bom, era isso que eu queria deixar, né? Com certeza, Deus falou muito no meu coração, tenho sido muito falha, e louvo a Deus porque, de uma maneira, através da palavra de Deus, que a gente pode entender que a gente pode fazer muito mais. A gente tem tanto, mas tão pouco. A gente pode fazer muito mais. Amém? Vamos estar orando. Então, eu quero agradecer ao pastor pela oportunidade de trazer essa palavra, né? E é uma maneira de crescimento para a minha vida. E também espero que tenha sido um crescimento para a vida dos meus irmãos e daqueles que estão nos assistindo. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe a sua vida. Vamos estar orando, então? Nós vamos orar. Nós vamos orar pela sua vida e agradecendo a Deus pela sua instrumentalidade, por ter usado você para falar aos nossos corações. Primeiramente, Ele falou ao teu, e através do teu falou aos nossos. Mas é justamente isso, até onde vão os nossos pés? Né? Nós precisamos romper a nossa bolha. Às vezes a gente pensa assim, eu já compartilho lá onde eu trabalho. Os meus vizinhos da direita e os da esquerda, eles sabem que eu sou cristão. Mas e as 2, 3 casas depois da minha? Será que eles sabem? Os meus pés têm chegado ali? Não é nem tão longe assim, não é verdade? E aqueles que não fazem parte da minha bolha relacional? Os meus colegas de trabalho, né? Que legal quando os colegas começam a dizer assim, lá vai a missionária, ó o pastorzinho. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor acenda essa chama, aquele desejo ardente de voltar a pregar para o açougueiro, para o padeiro. Que a gente não se limite ao vizinho da direita e da esquerda. Que a gente ultrapasse a quadra da nossa casa e enxergue as demais ruas da nossa cidade. Né? Toda oportunidade a gente aproveite de uma maneira intencional. A gente às vezes fica ali assoviando na fila da lotérica, do banco. A palavra de Deus nos ensina que Jesus, ele veio para pregar, né? E às vezes a gente se contenta em ocasionalmente pregar. Que a nossa vida seja uma carta viva, aberta, que possa facilmente ser lida por todos. Que apesar das nossas falhas, e o Senhor nos permitiu pregarmos o Evangelho, não permitiu aos anjos e sim a nós, justamente por causa dessa empatia, justamente por causa dessa capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro e também pela capacidade que o outro pode ter de se projetar um pouco em nós, de se ver em nós. E aí ele olha para a pessoa também doente e ele pensa, poxa, eu também sou doente, eu posso ser crente? E aí ele passa a entender então que é justamente disso que faz um cristão, né? Um doente em tratamento. Porque o meu médico, né, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes.
E se alguém se considera são, é mais doente do que pensa. Só que essa doença não conduz ao céu. Mas aqueles que entendem que têm suas mazelas, que precisam de cura, foi para esses que Jesus veio. É a esses que Jesus quer aliviar. Então, se é o seu caso, se você também está enfermo da alma, entende que em pecado você foi concebido pelos seus pais, pela sua mãe, como disse o salmista, vá até Jesus, porque foi justamente por você e para você que ele veio. Não se contente em depositar uma oferta fria diante do Senhor. Deposite a sua vida como oferta, como o apóstolo Paulo, ele mesmo diz, né? Minha vida está sendo aqui entregue, derramada como libação. Uma vida derramada no altar do Senhor. Que bênção, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. E a sua palavra falou muito aos nossos corações. Eu digo por mim, falou muito ao meu coração. Que não nos falte o poder do Espírito Santo para testemunhar. Queridos, missões, as mãos dos que contribuem, né, os pés dos que vão, mas nós precisamos entender que o que não pode faltar é a presença poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas. Não se trata de mero conhecimento, não se trata de questão acadêmica, se trata de poder do Espírito Santo, poder de Deus. É disso que constitui o Evangelho, dessas boas novas. Que o Senhor nos ajude. Deixamos muito a desejar, irmão Bia, mas nunca me esqueço, vou guardar para sempre a palavra do pastor Joacim Maggiore, um missionário, colega muito querido, um amigo pessoal, que dizia: nós não podemos fazer tudo, mas não deixaremos de fazer tudo que pudermos. Temos feito tudo que podemos. Meu colega de trabalho já falei, né, já comprei ali a minha, né, o desencargo de consciência. Será que é só isso que Deus quer de nós? Quantas vezes eu já preguei para o vizinho da direita e da esquerda? Será que ele continua precisando que eu fale a mesma coisa para ele? Será que aquele que mora 2, 3 casas após a minha, ele também não precisa ouvir aquilo que eu já cansei, que inúmeras vezes falei para aquele que mora à minha direita ou à esquerda? Então vamos ir adiante, como nós vimos ali no texto que a irmã mesmo citou em Lucas, né? E Jesus ia às aldeias vizinhas, pregando, né? E anunciando. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a continuamente pregar, a ir e anunciar. Amém? E que a gente rompa com as bolhas da conformidade, do comodismo, de achar: já está bom. Quantas vezes você já pregou para esse teu colega de trabalho? Continua orando por ele. No tempo certo, Deus vai abrir a porta desse coração. Mas e os outros que ainda não ouviram nem ao menos uma única vez do Evangelho de Cristo? Dê a estes também a oportunidade. Permita que os teus pés, né, te levem um pouquinho mais adiante e que os teus olhos se ergam um pouquinho mais, que certamente enxergarás os campos brancos para a colheita. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de falar e de participar de missões. Nós não somos espectadores, nem apenas meros ouvintes, mas a ideia é que essa palavra nos mova a ir cada vez mais além. Vamos orar? Pai, no nome santo do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso único Senhor e suficiente Salvador, aqui estamos. Deus, reconhecedores de que sem Ti nada podemos fazer, mas sabendo também que a ordem já foi dada e nós muitas vezes estamos esperando sei lá o quê. Então, Deus, que o Senhor ajude os crentes, ajude os Teus filhos e filhas, cada um de nós, a olharmos para aquilo que nós temos feito. Já foi tema de missões em outro momento. A minha parte no reino, às vezes eu fico reparando na parte do outro, do que o outro fez,
que o outro deixou de fazer. Senhor, nos ajuda, nos dá maturidade, nos leva a um crescimento exponencial contigo, para que possamos compreender a parte que me cabe no reino. Eu sou a igreja. Me ajuda a ir aonde ainda não fui. Me ajuda a desafiar a mim mesmo para fazer o que ainda não fiz. As coisas que possam parecer mais absurdas, ó Deus, e malucas, se isso resultar em vidas para Cristo. Me ajuda, Senhor. Que eu não seja um crítico em demasia. Aquelas pessoas, Deus, que, né, Senhor, que eu seja parte da solução. Que o meu foco não seja o problema. Como disse a Irmã Bia, eu não admito pessoas que ficam dizendo que o Rio Grande do Sul é difícil porque o Deus que está trabalhando aqui nesse exato momento hoje é o mesmo Deus que está trabalhando nos lugares onde neste exato momento estão acontecendo avivamentos poderosos. Então, Senhor, tu és o mesmo Deus. O que está faltando talvez seja corações que estejam compreendendo que o teu poder ainda está da mesma maneira à disposição para realizar sinais e maravilhas, coisas extraordinárias, coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais penetraram no coração de outras pessoas, são as que o Senhor tem preparadas para mim. Experiências individuais. Ó Deus, que a gente não se contente com as experiências que a gente lê nos livros, que os outros tiveram. É tão bonito, Senhor. Mas eu conto histórias para minha filha, mas eu quero que o Senhor escreva a história da vida dela. Eu não quero que ela se contente simplesmente em ser uma leitora das histórias, de fábulas, algumas reais, outras não, contadas por outros, mas eu quero que ela tenha a sua história contigo. E o pior é que muitas vezes nós crescemos e nós continuamos simplesmente nos alimentando da história de terceiros. Nos ajuda que nós possamos ter experiência suficiente contigo para escrevermos nossos livros, livros de própria autoria, nossas biografias, que a gente não se conforme, Deus. Nós queremos realmente ir aonde ninguém jamais foi, pisar em terrenos que jamais foram pisados pelos pés de outras pessoas, levando as boas novas do Evangelho. Que coisa maravilhosa quando nós entramos numa aldeia indígena, compartilhamos uma palavra que eles nunca haviam lido em sua própria língua, quando nós vamos até aquela pessoa que estava, ó Deus, na cegueira espiritual, seguindo uma linha filosófica ou na mera religiosidade, anunciamos uma palavra poderosa capaz de libertar. Que coisa maravilhosa quando nós, já não podendo ir, ofertamos para que outros possam cumprir a grande comissão. Realmente nós temos tanto. Eu chego a dizer que temos tudo. A igreja nunca foi tão rica. Ó Deus, materialmente, faz com que também seja rica em visão, mas visão vinda do Senhor, mais do que visão, revelação do Senhor. Ó Deus, nos ajuda, dá-nos tua visão, Senhor, olhos que possam ver. Ó Senhor, almas que estão, ó Deus, sem graça, sem poder do Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. A estes nós queremos anunciar o teu grande amor. Muito obrigado pela vida da irmã Beatriz. Louvado seja o teu nome pela vida e dedicação da tua serva. Preparou-se e trouxe essa mensagem que o Senhor levou ao seu coração e que agora possamos sair daqui e sempre que a gente estiver numa fila, seja, ó Deus, a fila do SUS, seja a fila da lotérica, seja a fila do banco, seja o que for, aonde quer que a gente esteja, onde as pessoas estão reclamando da vida, falando de tantas coisas, trivialidades, que nós possamos entender que o Senhor nos enviou para pregar e para anunciar. Que se ali estamos, se existem pessoas à nossa volta, é porque, ó Deus, nós temos um trabalho a fazer, dá-nos mais intencionalidade,
rompe com a nossa zona de conforto, Pai querido. Nós suplicamos o teu favor, sabendo que sempre nos ouve. E agora te pedimos para que o teu grande amor, que a maravilhosa graça do nosso único Senhor e suficiente Salvador, teu Filho Jesus Cristo, e que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, Espírito que nos dá poder para testemunhar, que nos enche do poder e da autoridade do Senhor para testemunhar, que sejam sobre este povo que está aqui reunido nas salas, nestas plataformas, no Zoom, no YouTube, aqueles que ouvirão em algum momento futuro, mas também todos aqueles que estão conectados a nós pelo vínculo do Santo Espírito. Ó Deus, vivendo uma só fé, um só amor, um só batismo. Ó Deus, temos um Espírito, não estão conectados conosco pela internet, mas estão conectados pelo Espírito Santo de Deus. Que, ó Deus, graça seja sobre a vida da tua igreja, espalhada sobre a face da terra, até o dia do retorno triunfal e tão esperado por todos nós, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida, e com a graça de Jesus você vai ter uma semana extraordinária, recheada das mais ricas, profundas, poderosas experiências com Cristo Jesus. Uma boa noite, início de semana